Fala, nação tricolor! Estamos de volta já no Brasil, diretamente do meu quarto. Voltei de férias, o canal também voltou de férias. Eu prometo que agora teremos de novo os vídeos mais do que semanais. Tentarei todos os dias. E já temos que encarar logo de cara a primeira derrota do São Paulo, depois do retorno da Copa América, nesse nó tático que foi o Luxemburgo marcando em cima. Para vocês que assistiram e sabem, o Raniel foi expulso da partida, então o Cuca já tem um enigma para desvendar para o próximo confronto contra o Grêmio no Morumbi, sábado às 11 horas da manhã. Não deveria ser um enigma, vamos combinar. Porque a gente tem Pato, Pablo, Antony, que saiu com tipóia e dor no ombro, Toró, mas tá todo mundo no departamento médico, aquele departamento médico lindo, tá lá lotadinho. Então vamos falar desses lesionados, quem tá pra voltar, quem não tá pra voltar, quem já é desfalque certo. E vamos falar também de mercado da bola. O São Paulo precisa, é obrigação, vender algum jogador nessa janela. O Morato, que é a revelação da base, tem proposta, a gente vai contar os detalhes. A peça da vez, o nome da vez pro São Paulo vender era o zagueiro Arboleda. Todo mundo já estava há um tempão falando, desde antes da Copa América, desde antes dele ir para a seleção, já estavam falando, poxa, é a idade dele de ir para a Europa, vão chegar as propostas, provavelmente o Arboleda saia. Aí o São Paulo, inclusive, subiu alguns zagueiros da base, já pensando que poderia perder o Arboleda, mas quem recebeu proposta foi o Reinaldo. Vou te contar todos os detalhes da proposta do Reinaldo. Não é a primeira proposta, já aumentaram o valor. Aí o São Paulo pediu mais um valor. Provavelmente aumentem de novo e o São Paulo tem até sexta-feira para decidir se vende o Reinaldo insubstituível ou não. Vou te falar também se o Cuca, o Lugano, a comissão técnica é a favor ou contra dessa venda e como que está isso acontecendo nos bastidores do São Paulo. Por fim, vamos falar o que o Cuca aprendeu e vai passar para o elenco com essa primeira derrota contra o Vasco no último domingo. O que ele está treinando para sábado de manhã. Antes, vocês já sabem. Quer assistir todos os jogos do São Paulo? São Paulo e Grêmio vai passar 11 horas da manhã. Onde que você vai assistir? Na Network BG. São mais de 3.000 canais livres a partir de R$ 29,90. Além disso, você pode assistir séries, documentários, shows, tudo quanto é tipo de música, filmes, enfim, são mais de 3.000 canais. Você pode assistir do seu celular, do seu notebook, da sua Smart TV, do seu tablet, onde você estiver, é só ter uma conexão com a internet. Aqui embaixo vai estar o link, você pode fazer 2 horas de teste gratuitos. Mandala Turismo! Já passou Capitólio, agora a próxima viagem que eu vou te convidar para ir com a Mandala Turismo é Vale das Ostras, dia 8 de setembro, ou Brotas, dia 7 de setembro. Então, é um alô pra galera que curte uma trip, que curte contato com a natureza, curte uma cachoeira, que curte uma aventura. Porque o Vale das Ostras tem lá lagoa cheia de carpas, um monte de cachoeira, trilhas intermináveis, é uma verdadeira aventura. E também tem viagem para Brotas no mesmo final de semana, você pode escolher um ou o outro, também é para galera aventureira, você pode fazer rafting, você pode fazer um monte de aventuras mais radicais, além de ser uma cidade famosa por ser a cidade terra do cantor Daniel, e também tem uma ótima gastronomia lá, porque eu já estive lá e comi muito bem em Brotas. E indico essas viagens, se você quiser saber sobre valores, lembrando que você pode ir com a sua galera e ter um desconto especial. Se pagar à vista também tem desconto especial e se quiser também pode parcelar em até 12 vezes no cartão. O contato da Flavinha vai estar aqui embaixo. Agora, não sou aventureiro, não quero Brotas, também não quero Vale das Ostras, você já pode ver o Réveillon em Paraty. Fechou? E uma agenda incrível com um evento de Olambra para você ver flores. É Holanda em Olambra. É um bonito festival. Você vai com a sua família, vai ser o máximo. Fechou? Agora bora para as notícias. Galera, eu tava aqui dando uma olhada na minha pauta e eu vou ficando um pouquinho ansiosa, porque enquanto eu estava fora, tudo aconteceu. Daniel Alves chegou, foi apresentado com o Morumbi cheio, baita festa. O Juan Fran chegou. Aliás, gostei do Juan Fran. Vocês podem até me criticar aí embaixo. O que eu não gostei, quem eu acho que tá um pouquinho fora de sintonia, é o Antony, com o Juan Fran ali no meio do Daniel Alves, quando o Daniel Alves estava ali pelo meio.
Olha como tudo aconteceu nesse meio tempo. Até o Hernanes machucou. Gente, que loucura. Quando começaram a chegar todas essas contratações, eu lembro que eu comentei com meu irmão, ele também é São Paulino fanático, falei, Ti, se a bruxinha das lesões parar de passar no São Paulo, esse título é praticamente nosso. Vocês sabem que eu falo aqui no canal que 1% é sempre vagabundo, mas 99% com esse baita elenco, um São Paulo mutante, 99% era nosso. Mas a bruxinha da lesão, então assim, não é só ter elenco bom. Tem que ter sorte, tem que ter um departamento médico em dia. A gente já esqueceu, o Carlinhos Neves foi embora, ninguém entendeu até hoje o porquê. Enfim, estamos de olho. E o Cuca tem 4 dias para se preparar para esse grande confronto, eu considero grande, se bem que hoje, terça-feira, o Grêmio tem um jogo importante pela Libertadores, mas acho que vai já ter tempo para olhar para o Brasileirão, apesar de não estar tão bem colocado na tabela. Vocês conhecem o Grêmio, na hora que dá a louca no Renato Gaúcho, ele fala, bom, vamos atrás do Brasileiro igual foi no ano passado, e aí a gente ficou naquela disputa do G6, então é um jogo que a gente tem que pensar já lá na frente, garantir os 3 pontos, e também pensar que estamos lutando por título, só existe esse título na vida do São Paulo, entregue a vida, traga os 3 pontos. Nesses 4 dias, o que o Cuca está treinando? Primeiro, ele mudou o horário dos treinamentos do São Paulo, ele não treina mais de tarde. São Paulo às vezes treinava um dia de manhã, outro dia de tarde, mas normalmente era mais à tarde, até porque com a janela aberta, a diretoria passa parte da madrugada de manhã em negociações, tentando vender jogadores como Arboleda, recebendo propostas, e aí os treinos eram à tarde. Então eles já mudaram isso. O treino agora é 11 horas da manhã, já é tipo uma simulação do duelo, então os jogadores já têm que acordar mais cedo, já tem que se preparar mais cedo. 11 horas da manhã eles já estão alertões, já estão com o corpo quente, pronto para o embate, para o treino. Na reapresentação do São Paulo, o Cuca reuniu todos os jogadores, vocês já sabem, teve aquela conversa, olha gente, teve uma derrota, mas não vamos baixar a cabeça, o que dá pra gente aprender, conversou com os jogadores e depois fez duelo jogador por jogador, treinando fundamento. Jogador contra jogador, treinando cruzamentos e fundamentos. Uma salva de palmas pro Cuca. Por enquanto, só salva de palmas, mesmo com essa derrota pro Vasco. Preciso falar, já que a gente não tem conversado muito, estou voltando com os vídeos do canal, esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo. Preciso falar que o Cuca positivamente tem me surpreendido. Quando eu, inclusive, tava no... É engraçado o que acontece quando eu começo a falar mal de um jogador, parece que a gente tem a mesma visão, o Cuca vai lá e troca. Eu falo, nossa, Cuca, parabéns, que visão de jogo. Me achei um pouquinho quando eu fui elogiar o Cuca, mas é assim que eu tenho visto a performance do treinador do São Paulo depois de tantos anos trocando de técnico sem parar. Espero que agora o Cuca fique e permaneça, tá me trazendo confiança. Além de fundamentos e cruzamento, no finalzinho do treinamento teve aquele famoso rachão e o Cuca treinou apenas finalizações. Então, só para resumir, fundamentos, cruzamentos e finalizações, essas têm sido as prioridades do São Paulo nos treinamentos para o confronto contra o Grêmio. Você curtiu? Você que assistiu o jogo contra o Vasco, a última derrota, o que você acha que o Cuca tem que ter uma atenção especial para dar uma reforçada no elenco? Responde aí embaixo nos comentários. Daí o Raniel foi expulso num lance polêmico. Como esse vídeo já vai ficar grande, eu não vou discutir o lance do Raniel, mas deveria. Todos os canais de esportes e programas estavam discutindo esse lance. E aí a gente já tem certeza que o Raniel não joga no próximo jogo, cumprindo suspensão. O Antony saiu com uma tipóia, dores no ombro, e aí já começou a preocupação. Bom, o Antony passou por exames, nada grave, mas não há certeza que possa estar à disposição do técnico Cuca. Tá fazendo fortalecimento na região, ainda sente um pouco de incômodo. Se sentir incômodo, não joga. Se não sentir incômodo, fica à disposição. Então o Antony ainda é dúvida. Além do Antony, no nosso, assim, popular, não sei outra palavra para falar, nosso popular departamento médico também estão Pato, Pablo e Toró. Vamos começar de trás para frente. Primeiramente o Pato. A previsão para que o Pato retorne aos gramados é lá para o jogo contra o Inter, lá na última rodada do primeiro turno. E é uma previsão, não é certeza. Lembrando que ele teve um edema muscular na coxa esquerda, e aí esse edema afetou o ciático.
Eu já tive lesão que afetou o ciático. Eu já tive mesmo, não tô falando por falar, eu tive no ano passado. E, meu, dói, hein? Não dá nem pra pôr o pé no chão. E aí, quando você vai correr, e eu corria, você não quer pôr o pé no chão, você fica inseguro. É terrível. E não é fácil tratar isso daí, não. Dói pra caramba a fisioterapia, enfim. Boa sorte pro Pato, que ele volte. E que azar danado que tá dando esses jogadores no São Paulo. Vem, lesiona, volta. Vem, lesiona, volta. Caraca, meu. Lá no jogo contra o Flamengo, logo quando o Pato chegou, já pum, recebeu uma, ficou um tempão fora. Caraca. Outro que o São Paulo tem é o Pablo. Meu, o Pablo também foi outro. Ficou lá, passou por cirurgia na lombar, ficou um tempão fora, aí voltou. Agora tá com problema no ligamento do tornozelo. A previsão do Pablo é a mesma que a do Pato, porém, ele já está mais avançado que o Pato. Ele já está treinando com bola. Ele já está num momento mais avançado da transição. Então pode acontecer dele retornar antes. Vai fazendo os exames, deu tudo certo, volta antes. Então assim, apesar de ser a mesma previsão, a gente ainda pode ter uma surpresa e ter o Pablo antes do Pato. Quem tinha se machucado, eu gosto muito do futebol dele. No dia 14 desse mês, também estava com estiramento na coxa. Impressionante. É do Toró e esse fica à disposição do Cuca para o jogo contra o Grêmio. Claro, se sentir uma dor, nunca é certeza. Se sentir uma dor, o jogador não joga. Mas atualmente, hoje, terça-feira, ele tá bem e já está à disposição do técnico Cuca. Não vou falar ainda para vocês montarem a escalação, porque eu vou deixar uns dias, vou deixar lá para sexta-feira, a gente faz uma live, eu gravo um vídeo só sobre escalação. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer na semana de São Paulo. Tudo pode acontecer, afinal é o São Paulo. A gente pensa positivo, manda um monte de energia positiva pra lá pra dar tudo certo. Mas essa bruxinha da lesão tá osso. Então eu vou esperar pra gente pensar num time contra o Grêmio. Agora vamos falar do assunto que mais me preocupa. Vamos falar de mercado da bola. Vamos falar de propostas para Reinaldo e não para Arboleda. Sim, o São Paulo tem, como vocês já sabem, como a gente já falou milhões de vezes aqui no canal, o São Paulo tem um problema financeiro muito grande. Lá do Daniel Alves, ninguém sabe ainda ao certo quem é o investidor que vai pagar o salário, como que isso vai ficar. Com o tempo aparece, vão vir aqueles eventos promocionais, as publicidades e tal. Isso são outros 500. Vamos falar da situação financeira de um modo geral. O São Paulo tinha uma previsão orçamentária já aprovada, foi aprovada em dezembro de 2018, para 2019, ok? E nessa previsão existe uma meta de vendas de 120 milhões de reais de jogadores. E nessa previsão existe uma meta a ser cumprida em venda de jogadores de 120 milhões de reais. Beleza? Acompanha aqui o meu raciocínio. E existia uma meta aí que poderia ser gasto 50 milhões de reais em contratações de jogadores. Só que São Paulo gastou mais de 80 milhões, reforçando o seu mutante elenco e lesionado elenco. Preciso falar, desculpa para quem não gosta, mas é do fundo do meu coração, um mutante elenco, porém lesionado. E aí o São Paulo contratou e falou, não, vamos elevar o patamar do time. Elevou. Não podemos reclamar, certo? Enxergamos agora o São Paulo com outros olhos. Porém, agora a conta chegou. E aí o São Paulo precisa fazer vendas. E para complicar mais a situação do São Paulo, o David Neres renovou com o Ajax. Não foi vendido, menos dinheiro em cofre. Ou seja, o São Paulo precisa agora começar meio que a pensar. Ainda tem a eliminação da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. São aqueles 30 milhões que não entraram no caixa, mas estavam na previsão orçamentária do São Paulo. Com isso, somos obrigados a vender um jogador. E o Arboleda era a bola da vez. Acontece que não chegaram propostas para o Arboleda. No começo desse mês, o Arboleda quase foi parar lá no Arsenal. Mas aí deu tudo errado. Não foi concluído. E não deu certo. Enfim, a proposta oficial nem chegou. Com aquele namoro à distância, o Arsenal contratou o Davi Luiz. E ficou por isso mesmo, o Arboleda ainda tá aqui. E aí tem alguns clubes da Arábia que estão de olho no Arboleda. E o São Paulo só começa a negociar e ouvir propostas
a partir dos 8 milhões de euros. Mas não chegou nenhuma proposta, nem perto disso. Então São Paulo tá aqui. E aí, galera? Cadê a proposta pela Arboleda? Pois é. Daí o São Paulo tem proposta por quem? Por quem? Pelo Reinaldo. Sim. Pelo lateral esquerdo, que já não jogou contra o Vasco, porque estava suspenso. E aí vocês viram como é que foi ficar com o Léo. Assim, tem gente que pode gostar do Léo. Eu respeito futebol, questão de ponto de vista, a gente não pode. Não saiam xingando a pessoa aqui se você gosta do futebol do Léo. É que o Reinaldo, ele lembrou que ele é o King Naldo. Ele lembrou daquela atuação dele, que ele fez 3 gols no Corinthians ano passado. Ele lembrou. E depois que ele lembrou, cara, ele fez gol contra o Santos no Clássico. O cara mete gol quase todo jogo. Se não mete gol, faz baita partida. Tá nervosão, tá se entregando, tá afim. E aí, sabendo disso, observando esse momento, o Al-Ahly, lá da Arábia Saudita, mandou a primeira proposta de 2 milhões de euros pro São Paulo. Aí o São Paulo falou assim, na sexta-feira: 2 milhões de euros pelo Reinaldo, vocês estão de brincadeira comigo? Outro dia ele tava até com a faixa de capitão, não jogou no domingo, olha só a diferença que faz o time sem ele, como que a gente vai aceitar 2 milhões pelo Reinaldo? Não vou nem conversar. Aí o Cuca ficou sabendo da proposta, foi lá na diretoria de futebol e falou o seguinte: não vende o Reinaldo. Você quer vencer o Brasileirão? Eu preciso do Reinaldo. Certo. Aí veio a diretoria de futebol e falou: olha, ratifica o que o Reinaldo vai ficar. E falou pro jogador: nós não pretendemos te vender. Correto. Acontece que o São Paulo recebeu uma nova proposta do mesmo clube pelo Reinaldo. 4 milhões e meio de euros. Deu uma balançada? Não porque o valor seja bom pelo Reinaldo. São Paulo ainda considera um valor baixo. Só tá dando uma balançada porque não existe proposta pela Arboleda. Porque o São Paulo tem um problema financeiro. A diretoria de futebol não quer vender o jogador. O Cuca já falou: não vende, eu preciso do Reinaldo. Lugano na diretoria falou: meu, o que puder fazer para não vender, não venda. Só que existe uma diretoria de finanças no clube, tipo, e agora? O que a gente faz? O mercado árabe tem até sexta-feira para se reforçar. São Paulo falou: aumente a proposta. Para o São Paulo comprar uma briga com a torcida, com o Cuca, com quem tiver que comprar para vender o Reinaldo, obviamente que vai ter que ser um valor muito bom, bem melhor do que os 4 milhões e meio de euros. Não vou falar de base salarial, só vou falar se fechar, mas o Reinaldo iria por 3 temporadas. E aí? E aí, eu te pergunto. E aí? Eu vou falar minha opinião. Se você me xingar nos comentários, você me xingou. Se você não me xingar, você não me xingou. Mas eu venderia o Antony. Eu venderia o Antony, tentaria uma cláusula para ele fazer igual o Lucas Moura e ir embora em dezembro. Manteria o Toró por uns 2 anos. Eu faria alguma coisa nesse sentido, se não tiver como vender o Arboleda. Acho que dá mais certo lá na frente, que a gente tem mais nomes, se a bruxa da lesão parar de passar, do que resolver um problema na lateral esquerda. Com a janela europeia fechada, quem que você contrata no Brasil e você depende o resto do campeonato do Léo ou de improvisações, de repente uma improvisação do Lisieiro, enfim. O Lisieiro também vive indo e voltando, machucando e voltando. Como que eu posso fazer? Como que a gente pode ir até o final do Campeonato Brasileiro só com o Léo e as lesões do Lisieiro? Aí lesionou um. Olha, eu não quero nem começar a pensar, eu já fico meio nervosa. A gente tem que levantar hashtag para não vender, mas eu entendo também o lado de São Paulo, que o ano tá acabando, olha como tá passando rápido, mas o ano da gente junto. Obrigado pela audiência de vocês. Já é final de agosto. E o São Paulo precisa cumprir a previsão financeira. Para quem quiser deixar nos comentários dúvidas sobre o momento financeiro do São Paulo, pode deixar que eu respondo no próximo vídeo. Galera, desculpa pelo vídeo longo, desculpa pelo sumiço, foi cansativo.
Galera, desculpa pelo vídeo longo, desculpa pelo sumiço, foi cansativo o meu retorno, mas estou aqui de volta. Meu estúdio vai passar lá por uma pintura, por uma reorganização, digamos assim. Vocês lembram que no carnaval entrou água, né? Eu não tô querendo muito ficar lá, deixa eu pintar primeiro. E por enquanto a gente vai ficando aqui pelo meu quarto mesmo. Manda as dúvidas de vocês embaixo, vai ser um prazer responder no próximo vídeo.